Fala, meus guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num cenário diferente porque nós vamos bater um papo. O Biologia de Verdade tem uma grande preocupação com o aprendizado e com a evolução acadêmica do seu aluno, mas nós também estamos antenados nos assuntos que estão em pauta no momento. E hoje eu vou trazer um pouco das respostas, porque elas não se esgotam, para responder a esta pergunta. Por que os pais estão deixando de vacinar os seus filhos? Vejam que a nossa discussão girará em torno do calendário nacional de vacinação, que existe há 45 anos. E aí o que você precisa saber? Em 2017, pesquisas revelaram que a adesão às campanhas de vacinação foi a pior dos últimos 12 anos. E por que isso está acontecendo? Eu não vou falar aqui das campanhas de vacinação sazonais, como por exemplo, vacinação contra o vírus influenza ou as campanhas de vacinação quando existem surtos, como aqui aconteceu contra a febre amarela. Nós podemos até discutir isso num outro vídeo. Então, eu vou colocar 3 motivos neste vídeo para trazer essa resposta a você. Vamos lá! Primeiro motivo: doenças erradicadas. Meu guerreiro, você precisa saber que as vacinas são as medidas de saúde pública mais bem-sucedidas da história da medicina. Existem doenças como, por exemplo, sarampo, poliomielite, que foram erradicadas da nossa sociedade, graças às campanhas bem-sucedidas de vacinação. Então, o que acontece é que hoje na nossa sociedade nós não vemos mais com frequência imagens de crianças como estas daqui, ó. Coloca aí na tela, enche a tela, pode me tampar, coloque essas fotos para que vocês tenham noção. Não vemos mais. E aí nós temos uma falsa impressão de que estes vírus não existem mais. Isso não é verdade. Uma doença erradicada não significa que o vírus desapareceu. Significa que este vírus está controlado. Ele não encontra a oportunidade de se replicar nas células hospedeiras humanas, porque a população está imunizada. Então os pais acabam afrouxando as cordas, acabam relaxando e acreditando que estão protegidos, que já estamos naturalmente imunes contra essas doenças. Não podemos nos esquecer, sarampo leva o indivíduo a óbito, pode matar a criança. Poliomielite pode debilitar o indivíduo para o resto da vida, porque o vírus do pólio, ele ataca os nervos motores. Segundo motivo, medo dos efeitos colaterais. Galera guerreira, assim como os medicamentos, as vacinas podem apresentar as tais reações adversas. E todos esses efeitos colaterais são previstos nos estudos, nos ensaios que são realizados antes que estas vacinas sejam aprovadas. Então, existem algumas reações adversas mais comuns, como a febre baixa, a dor no local da aplicação da vacina, mas existem também as reações mais graves. Porém, a frequência é muito menor. É uma parcela muito pequena da população que pode apresentar esses efeitos colaterais. Mas o que nós temos hoje? Temos as redes sociais. E o que acontece nas redes sociais? As notícias viralizam com muita facilidade. Até inclusive fake news. Viralizam, as pessoas passam a acreditar que aquilo é uma verdade. Então, essas reações sempre existiram, mas hoje nós temos acesso a esse tipo de informação. E aí o que acontece? Os pais veem aquela notícia, aquela criança que apresentou uma reação adversa grave e resolvem, por conta própria, não vacinar os seus filhos, porque eles acreditam que os seus filhos também podem sofrer aquelas reações, que elas são comuns. E isto não é verdade. Existe sim
um pequeno percentual da população que não pode ser vacinado. Indivíduos imunodeficientes, idosos, gestantes. Mas isto não significa que podemos generalizar. Eu vou explicar uma coisa para você e você vai entender como é importante aderir às campanhas de vacinação. Aquele indivíduo que não pode ser vacinado, mesmo assim, se ele estiver numa sociedade que aderiu à campanha de vacinação, ele está protegido. Nós chamamos isso de proteção indireta ou efeito rebanho. Quer ver como funciona? Coloca a figura aqui na tela, enche a tela, preste atenção no que você está vendo. Vários bonequinhos coloridos. Do lado esquerdo da tela, nós temos vários bonequinhos azuis. Todos estes azuis representam indivíduos que não foram vacinados. Os bonequinhos amarelos representam indivíduos que receberam a vacina. E os vermelhos, indivíduos que não foram vacinados e estão doentes, como a doença infecto-contagiosa. Do lado direito da tela, você observa aqui qual foi o resultado disso. Em uma sociedade onde o percentual de indivíduos imunizados é muito baixo, a doença vai se proliferar. Então, do lado direito, nós vemos vários bonequinhos vermelhos. Por quê? Porque o vírus conseguiu se disseminar, ainda que poucos indivíduos estivessem imunizados. Agora, olha o que acontece com uma sociedade que adere à campanha de vacinação. Quando nós temos um percentual elevado de indivíduos imunizados, olha do lado esquerdo, vários bonequinhos amarelos. Temos ali 1, 2, 3, 4 bonequinhos azuis, que representam esses indivíduos que eu acabei de falar, que por algum motivo, por imunodeficiência, em decorrência da idade, da gestação, não podem receber a vacina naquele momento. E temos 2 vermelhinhos que estão contaminados, estão com a doença infecto-contagiosa. O que vai acontecer nessa sociedade? Olha do lado direito da tela. O efeito rebanho ou a proteção indireta. Olha que coisa bonitinha. Os indivíduos que não puderam ser imunizados acabam indiretamente sendo protegidos. Por quê? O vírus não consegue circular. O vírus não consegue se replicar. Portanto, você precisa entender uma coisa. Vacinação, além de ser um ato de amor, é um ato de cidadania, de responsabilidade como coletivo. Ainda dentro deste contexto do medo das reações adversas, eu quero fazer um breve comentário a respeito da vacinação contra o rotavírus. Rotavírus é um vírus que ataca as crianças menores de 5 anos e provoca diarreias. Pode levar essas crianças a óbito. Nos últimos anos, tem-se feito uma relação com a vacinação contra o rotavírus e a alergia à proteína do leite de vaca, a APLV. Muitos pais e até pediatras chegaram a afirmar que as crianças que eram vacinadas contra o rotavírus poderiam desenvolver alergia em decorrência da vacinação. A vacina provocou alergia e isto não é verdade, guerreiro. Inclusive, aqui nos comentários eu vou deixar o link de um artigo que foi escrito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunologia e Alergia, que afirma não existir relação entre vacinação contra rotavírus e a alergia à proteína do leite de vaca. O que acontece é uma coincidência temporal. As crianças que são vacinadas contra o rotavírus, elas têm entre 2 meses e 4 meses de vida. Esta é a faixa etária em que normalmente as crianças começam a apresentar a alergia ao leite de vaca, à proteína do leite, aquelas que realmente irão desenvolver. O importante é que você entenda que a criança que tem a predisposição à alergia irá desenvolvê-la em algum momento da vida, tomando a vacina ou não. Mas eu quero contar para vocês a historinha de um bebê, filho de um casal amigo nosso, que eu pude conversar, inclusive, antes de gravar esse vídeo, e ela até me autorizou a contar a história dele. Ele foi vacinado contra o rotavírus com 2 meses.
e começou a apresentar as reações adversas mais graves, como, por exemplo, presença de sangue nas fezes e a alergia à proteína do leite de vaca. Com 4 meses, ele deveria tomar a segunda dose dessa vacina e o pediatra optou por não dar essa vacina nele. Então, esse bebê, ele faz parte desse grupo de pessoas que não pode receber a vacinação. Mas ele não desenvolveu a alergia em decorrência da vacina, e sim, já havia essa predisposição. Então, ele não pôde ser imunizado, mas se toda a sociedade, no ambiente em que ele vive, está imunizada, as demais crianças estão imunizadas, ele faz parte do efeito rebanho e está indiretamente protegido. Terceiro e último motivo, naturalismo. Nós vemos hoje como as pessoas estão em busca de uma vida mais saudável. Os pais têm buscado uma alimentação mais saudável, mais natural para os seus filhos. Inclusive, têm optado por tratamentos alternativos, por exemplo, a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura. Guerreiro, existe algum problema nisso? Absolutamente não! Tudo isso é ótimo. Inclusive, se você não sabe, existe uma modalidade da medicina que é a medicina antroposófica. Vale até você pesquisar um pouquinho e ler sobre o assunto. Vejam, a medicina antroposófica, dentre outros princípios, ela defende a ideia de usar métodos mais naturais para fortalecer o sistema imune da criança. Muitas pessoas se fazem valer desta ciência para justificar a não vacinação dos seus filhos. E isso não pode acontecer. Por quê? Inclusive, outro link que eu vou deixar nos comentários do artigo escrito pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, que afirma o seguinte: a medicina antroposófica apoia o calendário nacional de vacinação. Todos os tratamentos alternativos servem para agregar, para complementar o fortalecimento do sistema imune da criança. Em primeiro lugar, querido, nós pensamos no bem-estar do indivíduo e da sociedade. Portanto, o que você precisa ter em mente? Vá atrás do seu médico, converse com um bom profissional. Não tome decisões precipitadas. Valeu? Ok? Eu acho que esse vídeo vai ajudar inclusive essa galera que precisa ir prestar Enem. Talvez o tema de redações aí pode ser relacionado à cobertura vacinal, não é? Então, se esse vídeo foi bom para você, você já sabe, deixa o like, aquele like, porque você ajuda os educadores aqui do nosso YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar. E olha, foram 3 motivos que eu apresentei. Se você conhece mais, coloca aqui nos comentários e vamos discutir. Um grande beijo, aquele abraço e até a próxima, se Deus quiser.